Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia. Sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a este canal, o canal da verdadeira religião de Deus, os Filhos da Luz. Hoje eu quero começar aqui uns estudos, né, baseado neste trabalho aqui, Judaísmo Nazareno, de Tzadok Ben Derek. E quero falar aqui sobre o primeiro ponto, que diz o seguinte tema: quem eram os Netzarim, né? Quem eram os nazarenos? Atualmente, muitas pessoas acham que no primeiro século todos os discípulos de Yeshua eram chamados de cristãos e que este cria uma nova religião chamada de cristianismo. Lero engano. Inicialmente, todos os discípulos de Yeshua eram conhecidos como os Netzarim, os nazarenos, conforme o texto de Atos 24:5. Tanto os judeus quanto os gentios estavam unidos em um só corpo, alcunhado de Netzarim. Somente na cidade de Antioquia é que os discípulos foram chamados de cristãos, pela primeira vez em Atos 11:6. E isto por volta do ano 40 a 60 depois de Cristo. Enquanto em Antioquia os seguidores do Messias foram apelidados de cristãos, em todos os outros lugares se manteve o nome original de Netzarim, os Nazareno. Segundo as lições do erudito Rav Apritz, da Universidade de Jerusalém, judeus e gentios crentes em Yeshua eram conhecidos como os Nazarenos, Netzarim, e somente muito tempo depois houve uma distinção terminológica entre nazarenos e cristãos. Se no passado judeus e gentios eram chamados de nazarenos, Netzarim, esta situação mudou e se passou a fazer a seguinte diferenciação de nomenclatura. Primeiro, os Netzarim, os nazarenos, que eram judeus crentes em Yeshua, Hamashia, hebraico, Netzarim, aramaico, nazarenos. E segundo, os cristãos, setor constituído por gentios crentes em Yeshua. Netzarim, nazarenos e cristãos estavam unidos e tinham plena comunhão, frequentando sinagogas, já que até então ainda não existia igrejas como nós temos nos nossos dias de hoje. Em Atos dos Emissários, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, há uma discussão acerca do relacionamento entre gentios e judeus. Na ocasião, Tiago, que é Jacó, estabelece uma série de recomendações aos gentios e prescreve: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e em cada Shabat, sábado, é lido nas sinagogas, Atos 15:21. No texto transcrito, identificam-se três importantes dados. Judeus e gentios se reuniam em cada Shabat no sábado. Segundo, eles estudavam a lei Torá, lei de Moisés. Terceiro, estavam reunidos nas sinagogas e não nas igrejas. Estes três elementos indicam que judeus e gentios praticavam o judaísmo. O cristianismo, como se verá adiante neste estudo, foi difundido por Inácio de Antioquia, o Santo Inácio católico, e é contrário às primeiras práticas dos emissários apóstolos de Yeshua. Eis o cristianismo de Inácio. Primeiro, determina a reunião no domingo. Segundo, ensina que a lei Torá de Moisés foi abolida pelo Novo Testamento. Terceiro, ordena a reunião em igrejas. Estes três ensinos são totalmente antagônicos àquelas três características extraídas de Atos 15:21, conforme visto no parágrafo anterior.
É bom sublinhar, tanto os primeiros emissários apóstolos, quanto os primeiros discípulos de Yeshua foram judeus, ingressando posteriormente nas comunidades os gentios, e todos eles eram chamados de Netzarim, nazarenos. Somente depois, tempos depois, conforme Atos 11, 26, os discípulos passaram a ser chamados de cristãos, por aqueles que falavam a língua grega. Nazarenos e cristãos estavam unidos e praticando o judaísmo ensinado por Yeshua, razão pela qual se congregavam em cada Shabat, sábado, para estudar a Torá, lei de Moisés, nas sinagogas. Atos 15 e 21. Prova-se aqui e agora que, biblicamente, os discípulos de Yeshua eram conhecidos como os Netsarins, nazarenos. Quando Shaul, Paulo, estava sendo acusado perante o governador Félix, seus inimigos formularam a seguinte acusação: descobrimos que este homem, Paulo, é uma peste. Ele é um agitador dos judeus pelo mundo todo. É o líder da seita dos Netsarins nazarenos. Atos dos Apóstolos 24, 5. Paulo rebateu a acusação de que seria um agitador, porém, não negou que seria um dos líderes do grupo conhecido como Netzarim, nazarenos ou do caminho. Entretanto, isto eu, Paulo, admito, adoro o Elohim de nossos pais de acordo com o caminho, abre parênteses, ao qual eles chamam seita, fecha parênteses. Continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá, a lei e todos os escritos dos profetas. Atos dos Apóstolos 24, 14. Antes de Paulo reconhecer que Yeshua era o Machia, perseguiu os discípulos do Salvador, conhecidos como membros do caminho. Shaul, Paulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Atos 9, versículo 2. Logo verifica-se que os primeiros discípulos de Yeshua eram chamados de Netzarim, nazareno, ou simplesmente membros do caminho. Atos 9, 2, Atos 24, 5, versículo 14, e Atos 19, versículo 9 e versículo 23. A este respeito, o rabino James Scott Trim disse o seguinte: o termo caminho é usado para descrever os crentes em Atos 9, 2 e em Atos 22, 4, que, na verdade, recapitula os eventos de Atos 9, 2. Esse termo, o caminho, é usado como uma alternativa ao nome nazarenos. Em Atos 9, 2, Atos 19, 9, Atos 19, 23, Atos 24, 4 e Atos 24, 5 e versículo 14. Em Atos 24, 5 e versículo 14, os opositores de Yeshua diziam que os nazarenos ou do caminho representavam uma seita do judaísmo. Porém, em verdade, o judaísmo nazareno ou do caminho é o ensino bíblico praticado pelos primeiros talmidim, discípulos de Yeshua. Este judaísmo nada tem a ver com o atual judaísmo rabínico, que é corolário dos ensinamentos da maioria dos purishim, fariseus. Estes tão criticados por Yeshua. Importante consignar que os netzarinhos nazarenos formavam mais um dos tantos grupos existentes do judaísmo do primeiro século, ou seja, não fazia parte do cristianismo, que somente veio a surgir tempos depois. Confira o escório do pesquisador e aramaicista André Gabriel Roth.
Disse ele: Netzarim é uma seita dentro da categoria mais ampla do judaísmo. A história comprova que, no período do Segundo Templo, a religião judaica, com seus inúmeros grupos e subgrupos, era conhecida como judaísmo. Exemplo, Gálatas 1:13 e 14. E os seguidores de Yeshua eram chamados de Netzarim, nazarenos, Atos 24:5, ou do caminho, Atos 9:2, Atos 24:5 e versículo 14, e Atos 19, versículo 9 e versículo 23. Destes dados históricos e bíblicos, extrai-se o nome judaísmo nazareno ou judaísmo do caminho. Define-se judaísmo nazareno como o ramo do judaísmo cujos ensinos, doutrinas e práticas foram vivenciados por Yeshua HaMashiach e seus primeiros Talmidim, discípulos. Yeshua não veio para fundar uma nova religião, mas sim para ensinar o judaísmo de acordo com as Escrituras. Aquele que segue Yeshua HaMashiach deve vivenciar o judaísmo por ele lecionado, tomando muito cuidado com as atuais práticas do judaísmo, visto que muitas delas estão impregnadas de elementos antibíblicos. Muitas pessoas, quando descobrem que Yeshua era judeu e seguia o judaísmo, terminaram por abraçar indiscriminadamente todos os costumes judaicos, sem maior análise crítica, o que é totalmente insano. Porque o judaísmo moderno de hoje está distante daquele praticado pelos discípulos de Yeshua. Segundo, porque o judaísmo moderno está fundado no pensamento farisaico, fortemente combatido por Yeshua. Terceiro, porque o judaísmo moderno segue mais as tradições que a própria Torá, as Escrituras. Quarto, porque o judaísmo moderno incorporou elementos e ritos pagãos. Tais críticas são entendidas a certos grupos, e não todos, do judaísmo messiânico, que não estão imunes de erros e, em muitos casos, preferem colocar os ensinos rabínicos acima das escrituras da Torá. Por conseguinte, esse estudo estará focado única e exclusivamente nas práticas bíblicas dos Netzarins, os nazarenos, os autênticos seguidores do Mashiach, Messias. E os cristãos, onde se enquadram? O texto em aramaico de Atos 11:26 é esclarecedor. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniam naquela congregação e ensinavam muitas pessoas. Foi naquele tempo que os discípulos de Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristiani, cristãos. Há algo surpreendente na passagem transcrita. No meio do manuscrito em aramaico, aparece a transliteração da palavra grega cristão. Isto causa estranheza, pois seria o mesmo que, em um texto em inglês, constasse uma palavra em japonês. Qual seria a explicação para a inserção de um vocabulário grego em uma epístola escrita em aramaico? A resposta é simples. Em Antioquia, os discípulos gentios falavam grego e receberam o nome de cristãos no grego, que significa aqueles que seguem Cristo. Por sua vez, a palavra grega Cristo significa ungido. Obviamente, pessoas que falavam grego usariam um termo em sua própria língua, cristãos. Em conclusão, percebe-se que o vocabulário cristão foi originalmente aplicado aos seguidores gentios de Yeshua, falantes da língua grega.
permanecendo o nome Netzarim, nazarenos, para os discípulos judeus que se comunicavam em hebraico ou aramaico. Ministra André Gabriel Roth, ele disse o seguinte: os apóstolos não chamavam a si próprios de cristãos. Os Shilhim eram membros do caminho, designados de Netzarim, Atos 24, 5 e versículo 12 ao 14. Os gentios, em Antioquia, foram cunhados com a palavra cristiane, em termo grego para messiânicos. David Stein também reconhece que a palavra cristão foi usada apenas para os crentes gentios, enquanto os judeus eram conhecidos como o caminho nazarenos. Disse ele, David Stein: penso que o nome cristianoi, cristãos, foi aplicado aos crentes gentios, por não crentes gentios. Por quê? Porque os cristãos judeus teriam designado seus irmãos gentios de fé pelo mesmo termo que usavam para designar a si mesmo, povo que pertence ao caminho. Logo, se inicialmente os judeus e gentios eram chamados de Netzarim, nazarenos, em momento posterior, houve a distinção de crentes em Yeshua. Primeiro, judeus chamados de Netzarim, nazareno ou do caminho, e segundo, gentios acunhados de cristãos. No livro de Atos, nazarenos e cristãos viviam em comunhão, sendo que a liderança era exercida pelos emissários, os apóstolos, todos judeus, ou sejam, nazareno. Toda essa harmonia entre judeu e gentio chegou ao fim quando o gentio Inácio de Antioquia, não concordando com a liderança judaica dos nazarenos, criou uma rebelião nas congregações e dividiu os dois grupos. Por volta do ano 91 depois de Cristo, a partir daí, Inácio de Antioquia afirma que os seguidores de Yeshua deveriam abandonar o judaísmo, religião praticada pelos nazarenos, e seguir a religião por ele criada, o cristianismo. A nova religião, o cristianismo, começou a florescer no início do segundo século e culminou com a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana no século IV. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos ficando por aqui. E no segundo estudo nós vamos dar o complemento, a terminologia desse estudo de um valor histórico e esclarecedor de como foi criado esse cristianismo que está nos nossos dias de hoje. E revelando aqui, provando pela história, que os verdadeiros discípulos de Yeshua eram judeus e gentios, e todos estavam em harmonia, não só povo. Não havia essa divisão que nós temos hoje de cristianismo e judaísmo. E no outro estudo nós vamos esclarecer e dar um término nestes ensinamentos tão maravilhosos e esclarecedores. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, se Deus nos abençoe e Deus nos guarde. Até uma próxima oportunidade. Salam aleikum, shalom, a paz.